Você sabe qual é a diferença de um processo de manutenção e de um projeto de manutenção? Se você não sabe e quer saber um pouco mais sobre esse assunto, acompanhe esse vídeo até o final que eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, antes de entender a diferença, o que é um processo e o que é um projeto de manutenção, a gente precisa entender o que é um projeto. Não estou nem falando de projeto de manutenção, e sim um projeto de qualquer segmento. Um projeto nada mais é do que um esforço de trabalho que tem três coisas muito bem definidas. Ele é temporário, é a primeira das coisas. Ele tem recursos definidos e ele tem um objetivo único e exclusivo. Tá? Então, tudo que é um projeto precisa ter necessariamente essas três coisas. Ele tem que ter um período de trabalho, ele tem que ter um objetivo claro e específico, que foge do objetivo padrão, do objetivo repetitivo, e ele precisa ter recursos muito bem definidos. Então, pegando essas três coisas, vamos entender cada uma delas de maneira detalhada. A primeira delas é o prazo muito bem definido, é a data de início e a data de fim, a hora de início e a hora de fim. Por quê? Porque um projeto, a premissa básica de um projeto é que ele seja temporário. Um projeto não pode durar eternamente, um projeto não pode ser uma atividade sistemática e repetitiva que não tem prazo definido, que eu faço todo dia sem saber o momento que eu vou acabar. Um projeto que determina que aquilo que está sendo trabalhado, aquele esforço de trabalho é um projeto, é que ele tem uma data de início definida e também que ele tem uma data de fim definida. E com essa data de início e essa data de fim, é possível entender o tempo total que aquele projeto vai durar. A segunda coisa que determina um projeto é os recursos limitados e determinados. Por quê? Porque se eu sei o quanto tempo vai durar e exatamente o que eu espero daquele esforço, eu sei exatamente o quanto eu vou gastar, tanto de mão de obra, quanto de material, quanto de investimento em recursos. Eu sei exatamente tudo que eu vou precisar para desenvolver aquelas atividades dentro daquele período de tempo específico. A terceira coisa que determina um projeto é um objetivo único e exclusivo. Tá? Então eu não posso dizer que as minhas atividades rotineiras do dia a dia me trazem objetivos únicos e exclusivos. Vou dar um exemplo bem corriqueiro aqui. Eu não posso dizer que faxinar, que limpar uma casa é um projeto. Por quê? Porque a limpeza da casa é rotineira. Eu preciso limpar a casa um dia, depois a casa suja novamente, eu limpo novamente, a casa suja, eu limpo novamente. E isso não é um projeto, porque é uma atividade sem final determinado. É uma atividade que eu preciso repetir sistematicamente. Um projeto, ele precisa ter um objetivo único e exclusivo. Eu tenho que saber exatamente o que eu espero daquele projeto. Por quê? Porque sabendo esse objetivo, eu consigo listar as atividades e determinar aquele intervalo de tempo que foi citado no primeiro item. Então não há mais muito o que se falar. Se tem prazo determinado, se tem um intervalo de tempo determinado, se tem objetivo único e exclusivo, e se tem recursos limitados e determinados, eu posso dizer que aquele trabalho, que aquela tarefa é um projeto. Então vamos trazer isso para o universo da manutenção. O que seria um projeto de manutenção? São todos aqueles trabalhos que o setor de manutenção realiza que não fazem parte do dia a dia da manutenção. Então eu não posso dizer que a rotina de fazer a programação da manutenção, de emitir ordem de serviço, de fazer o reparo das máquinas que estão em pane, fazer a manutenção corretiva, fazer uma rotina de manutenção preventiva. Eu não posso dizer que nada disso são projetos de manutenção, porque tudo isso é rotina, tudo isso é feito sistematicamente pela manutenção todo dia e todo ano. Isso faz parte da rotina do trabalho da manutenção. Então todos os trabalhos que fogem dessa rotina e que são feitos uma única vez com um objetivo específico são os projetos de manutenção. Então eu posso dizer, por exemplo, que o transporte de um equipamento, vamos supor que eu tenho uma máquina de grande porte, eu preciso retirar essa máquina de um local da planta e colocar essa máquina em outro local. Esse transporte requer que esse equipamento seja içado, seja colocado sobre um transporte, seja movimentado, seja instalado em outro local, precisa ser feita a verificação funcional, depois precisa ser colocado em funcionamento novamente. E tudo isso não faz parte da atividade rotineira da manutenção. A manutenção não fica trocando máquinas de lugar o tempo todo. Isso faz parte, é um trabalho isolado,
com um objetivo único, exclusivo, que teve um prazo determinado. Eu sei que aquele transporte eu iniciei hoje e vou acabar no final de semana. Demorou uma semana o transporte, por exemplo. Como eu tenho este objetivo exclusivo, este prazo determinado, e com isso eu consigo ver os recursos que são necessários, eu posso dizer que este tipo de atividade sim é um projeto de manutenção. O que mais pode ser considerado um projeto de manutenção, por exemplo? Uma grande parada para manutenção. Vamos dizer que houve uma grande parada em uma planta para entre-safra, a indústria parou porque teve uma entre-safra e não tinha produção, e durante esta grande parada serão realizadas atividades que não são realizadas na rotina. Serão feitos reprojetos, serão feitas grandes atividades que não podem ser feitas enquanto a produção está em movimento, está produzindo ali. Então eu posso dizer que esta grande parada, para que seja feita atividades especiais, exclusivas, que não são realizadas no dia a dia da manutenção, também podem ser considerados como projetos de manutenção. Afinal de contas, eu tenho prazo determinado, que é o prazo da entre-safra, eu tenho um objetivo exclusivo, que é a realização de atividades que não podem ser feitas enquanto a produção está ativa, e eu tenho lá os recursos que eu vou precisar para fazer essas atividades. Tá certo, mas afinal, qual é a diferença de projeto de manutenção e processo de manutenção? Apesar de eu explicar o que é o projeto, eu não deixei claro aqui qual é a diferença entre processo e projeto. Então, a grande diferença entre processo e projeto é justamente que projeto é esforço exclusivo para a realização de atividades, para a obtenção de objetivos exclusivos durante um determinado período de tempo. E atividades de processo são atividades rotineiras, onde eu tenho sim um objetivo, mas não é um objetivo exclusivo, é um objetivo repetitivo. Então eu posso listar que as três principais diferenças entre projeto e processo são justamente essas. O projeto tem tempo determinado e o processo tem tempo indeterminado. A segunda diferença é que o projeto tem resultado exclusivo e o processo tem resultado padrão, resultado esperado. E a terceira diferença é que o projeto é um trabalho inédito, são realizações de atividades inéditas, e o processo é a realização de atividades padrão, repetitivas. Então, essas são as três grandes diferenças de um processo e de um projeto. Trazendo isso novamente para o universo da manutenção, então faz parte do processo de manutenção que tudo aquilo que eu citei que não é projeto. A rotina de realizar manutenções corretivas, a rotina de programação, a rotina de emissão de ordens, a rotina de fazer o planejamento, a rotina de realização de preventiva, lubrificação, tudo isso faz parte de um processo. Por quê? Porque são atividades que eu repito todo dia ou de dias em dias. Eu não busco um resultado único. Eu busco sempre um resultado padrão. Por exemplo, a manutenção corretiva, qual é o resultado padrão dela? Colocar o ativo de volta em funcionamento, em condição de desempenhar sua função. Sempre que eu faço uma corretiva, é buscando colocar o ativo de volta nas condições de realizar sua função. Eu não tenho nenhum resultado exclusivo. Eu não tenho período de tempo pré-determinado. Eu não posso dizer que as minhas corretivas vão durar do dia 1 até o dia 3, porque o equipamento pode quebrar no dia 4, por exemplo, e eu terei de novo que fazer uma corretiva. Então, como essa atividade se repete, é padrão, é constante, eu digo que isso é um processo e foge totalmente do que seria um projeto. Chegamos ao final desse vídeo, espero que você tenha gostado. Deixa aí nos comentários o que você achou sobre esse vídeo. Segue a gente aqui no Instagram também, dá o like aqui no vídeo, ativa o sininho para estar acompanhando conteúdo novo sobre gestão da manutenção toda semana. Segue a gente também nas outras redes sociais que estão aqui na tela. Você vai acompanhar muito conteúdo diário sobre gestão da manutenção. Se você se interessa por esse tema, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Além disso, eu gostaria de fazer um convite para você. Se você se interessa por gestão de projetos, se você gosta desse tema, a gente vai fazer um workshop, começa no dia 15 de março, chamado Workshop de Gestão de Projetos aplicado à gestão de manutenção. Nesse workshop vão ter 3 aulas onde a gente vai falar tudo que você precisa saber sobre a gestão de projetos, sobre o que a gente viu aqui nesse vídeo, aplicado exclusivamente à gestão de manutenção. Então, se você quer participar desse evento, se inscreve no link que está aqui na descrição, que você vai obter maiores informações por e-mail. Beleza? Muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima.